tá. Aí, Neida. Agora sim. Tá bom. Boa Agora noite vou. a todos. Agora tá ouvindo, né? Boa noite, Agora gente. tô. Quanto Boa tempo, noite, hein? boa Que noite gostoso. a todos. Não, a gente já voltou, a gente Boa já noite. tinha feito uma, Solange, é que você não participou. Eu que estava viajando. Uhum. Eu que estava na vida boa. Voltei Ai, agora. que bom. Na Turquia. Na Eu Turquia fui. tu estava. Fui para Legal. Turquia e para Grécia. Olha Oi, aí. que lindo, que lindo. Diz que a Turquia é bacana, né? Grécia também. Lugares maravilhosos, hein? Esses lugares. A Sim. Grécia. Só não fui para as ilhas da Grécia, porque é inverno, né? Ficamos Sim. em Atenas, mas mesmo assim deu para aproveitar lá. Tinha Sentiu um a energia. pessoal evangélico, Paulo. Eu lembrei de você, que você também andou com os evangélicos, né? Eu até gostei, sabe? Nós fomos para Corinto, onde Paulo pisou. Aí Olha eles aí. faziam contava a história, faziam oração. É bem gostoso também. Que lindo. Fiquei Vamos. entendendo um pouco melhor essas coisas, o que Paulo fez, onde Paulo pisou, o que ele quis fazer, Sim. né? Sentiu, Legal. sentiu a energia de Platão? Senti a energia e de deles. Sócrates? É boa, mas né, eu já tenho o meu caminho. Né? Falei das cartas, mas não me deram muita atenção, não. Não, não, não rolou isso aí Não, nas cartas. lá não é difundido, né? Não. Não, falei pro pessoal Olha, o Nivaldo tá aí. Boa o noite, Nivaldo. evangélico que estava comigo também, Boa entendeu? noite. Para eles eu falei. Tinha caído o Nivaldo também? Aí, Tá fechado o áudio. olha lá. Ah, beleza. Não está ouvindo, Nivaldo? Ele tá sem áudio. Ativa aí, Nivaldo. Aí, agora ativa. Agora deu. Deu. Agora deu. Pode falar. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema bem... Acho que todo mundo tem um pouco de medo de tocar nisso aqui, que é um medo totalmente equivocado, né? Adorei esse tema, viu? É muito normal na espiritualidade, e veja, isso aqui começa sendo para mim, né? Porque em algum grau todos nos equivocamos nesse sentido, né? Parece dois caminhos, né? O caminho de voltar, percebendo nossas crenças, percebendo os impulsos do ego, através do conhecimento que faz a gente se arrepender. Quando eu digo retornar, a gente está falando de arrependimento, né? Perceber os próprios impulsos em si mesmo gradualmente. E depois de um tempo de campo, depois de um tempo de território, porque a gente começou no mapa, né? Então, quando a gente vai para o território, a gente vai viver aquilo que a gente estudou. Se não tem território, vira dogma, vira intelectualidade, vira achar que sabe, mas não sabe, né? Vira narrativa, que é o que a gente vê no mundo. Muita narrativa, né? Fala de guerra, mas nunca foi para guerra, né? Fala de luta, mas nunca saiu na porrada. Então, fala de trabalho, fala de como ganhar dinheiro, mas não trabalha, né? A gente vive esse conceito, esse mundo de narrativa. E depois de um tempo de território, depois de um tempo de ver aonde o mapa leva, a gente começa a voltar, mas não mais para curar as crenças, mas agora perceber os equívocos da jornada espiritual que gerou fantasia, que gerou crença errada, que gerou equívoco, que gerou erro. Tudo certo, não tem nenhum problema. Mas é um trabalho de retorno, entende? É um trabalho de... aquela personalidade, ela era de uma maneira, e o espiritual, até certo ponto, ele virou uma outra personalidade, né? A gente sabe que a água que se mistura com mingau vira mingau. E nesse sentido, eu acho que todos nós aqui tá fazendo esse trabalho. Então, esse título, por que eu puxei ele? Primeiro porque eu vivi isso, ainda vivo em algum grau. E isso me afetou. Por que afetou? Porque quando vira
crença, a gente trabalha com o emocional. E aí a gente vai vivenciar aquilo. E nada mais é do que um aspecto do todo, né? Um livro que, graças a Deus, chegou num momento adequado, e não que as cartas não entrem nisso, mas ele se aprofunda mais, foi O Caminho do Amor, que ele trata um capítulo chamado Abundância, específico, e é uma surra, né? Para quem não está preparado, não consegue ler aquilo ali, quem não está pronto. E geralmente, quando a gente toca na nossa ferida, a gente berra, né? E ali, eu trouxe muito dali pro tema de hoje que eu queria colocar para vocês. Então, gente, continua sendo uma reunião coletiva. Eu vou parando aqui para a gente não se perder. Vocês devem estar vendo agora aí a imagem a imagem principal ali, tá? Se alguém cair aí, deixa eu só ver se tem alguém mais aqui que tem que entrar. Não. Alguém caiu? Não. Ah, aqui, o Tibério. Deixa eu conhecer o Tibério aí, que ele entrou faz pouco tempo no grupo e ele nunca participou. Ele deve ter caído ali. Aí, tá entrando. Boa noite, Tibério. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo ao grupo aí. Eu sei que você parece que entrou faz pouco tempo, né? Pelo WhatsApp. Exato, entrei pouco tempo. A primeira reunião eu não consegui participar presencialmente, mas eu vi a gravação e hoje estou aqui pela primeira vez ao vivo. Legal. Você é de onde, Tibério? Eu sou cearense, crescido em Manaus, mas eu estou em Santa Catarina. Ah, olha aí, tá pertinho. Eu moro em Curitiba, no Ah, Paraná. legal. Eu estou em Floripa, é bem pertinho. Tá pertinho aí. E como que você chegou na gente aí nessa minúscula porta aí? Exatamente, é interessante. Eu recebi a indicação da leitura há muito tempo atrás e iniciei somente em 2024. E aí li as primeiras cartas assim meio que seguidas e na quinta assim senti que era realmente algo diferente assim. Mas quando cheguei na oitava, por conta de outras coisas também da vida assim, deixei um pouco quieto. E aí recentemente eu decidi retomar para finalizar a oitava, nona e reler também as anteriores. E nesse processo eu cheguei lá no seu site, né, e dei uma olhada lá embaixo, assim, acabei encontrando um vídeo no YouTube, agora eu não lembro qual, mas aí eu cheguei em um que era de 2023 e você mencionava o grupo. Legal. Aí eu te mandei um e-mail e também escrevi no comentário desse vídeo, perguntando sobre o grupo, e você me respondeu no comentário, mandando o link, e aí eu entrei. Legal. Seja bem-vindo. Você só está aqui porque a tua consciência eletromagnética enviou a vibração e retornou para você em experiência. É assim que funciona e é assim que a gente estuda. E eu acabei de falar que são dois trabalhos, né? Porque um trabalho é estudar o mapa e o outro é viver o território, né? Então, imagino que você esteja oscilando entre os dois aí. E às vezes o território é bem diferente do mapa, né? Exato. E uma coisa que eu senti falta era justamente de ter pessoas para conversar sobre. Sim. Obviamente, como todo mundo aqui, eu acho que no primeiro contato com o livro que sentiu o impacto maravilhoso que é na vida, o primeiro impulso que a gente tem é dizer assim, esse remédio é bom para mim, então é bom para todo mundo. E aí você quer compartilhar e ver que nem todo mundo recebe. Mas aí eu lembrei da minha própria jornada também, que quando me recomendaram eu não li de imediato, eu fui ler 2, 3 anos depois. Sim. Então aí cheguei numa parte em que o livro menciona os grupos de estudos, né? E aí me veio essa ideia de falar, talvez eu monte um grupo, só que
antes disso eu pensei, talvez seja mais fácil procurar um que já exista. Aí foi meio que lancei essa mensagem para o universo e aí cheguei aqui. Sim. Quando bate na porta, ela abre. Alguém quer falar? Porque as nossas experiências elas são muito semelhantes, né? Porque o caminho, na verdade, é um só. E como a gente está percorrendo o mesmo caminho, as histórias elas se confluem, né? Uhum. Quem quer responder aí, o Tibério? Fica à vontade. Eu gostaria só de falar a similitude de comportamento quando a gente entrou em contato com as cartas, essa mesma semelhança, a vontade de sair gritando, né, assim, essa novidade, querendo compartilhar, querendo achar alguém para poder aprofundar no assunto, uma conversa, mas é voz que fala no deserto. E nós demos algumas tamancadas aí, e eu entendo que a gente, de certa forma, obscureceu os caminhos das cartas em alguns corações, por falar disso antes. Porque hoje eu entendo por quê, porque esse caminho ele tem que ser chegar para a pessoa através das correntes eletromagnéticas, através da lei da atração. Se a pessoa não estiver pronta, ele não vai estar na corrente de vibração que ele vai ser atraído para isso. E aí, lá no início, a gente não enxergou isso. Falando com pessoas que estavam assim, que ainda estão em um nível de compreensão que ainda não chegou a esse ponto de aceitar uma mensagem dessa magnitude. E, às vezes, isso, ao invés da gente ajudar, a gente pode ter constituído um atrapalho na vida dessas pessoas em conhecer essa novidade, que a gente quis cortar caminho, adiantar. Mas hoje eu compreendo bem isso aí, e todos, eu vejo que quase todos que passou por esse conhecimento, que entrou em contato, teve essa mesma reação que nós tivemos. É o caminho, não tem jeito. Lembra da saída de Jesus lá do deserto? Que ele saiu lá, ele saiu exultando, tanta alegria, ele queria falar com muita gente, ele ficou conversando com ele mesmo ali, o tempo inteiro, porque é muito difícil segurar um conhecimento desse. Então, era só isso, eu compartilho da mesma experiência sua aí. É interessante que isso, antes de você entrar, Tibério, a gente falava que são ida e vinda, né? Então, a gente pega esse mapa, acha que sabe, mas vai viver o território, né? Ao longo dos anos, gradualmente. E a gente vai vendo que o território, ele confirma o mapa, mas ele é diferente. E depois de um tempo, a gente começa a perceber os erros, os equívocos, e isso de querer, essa euforia, né? De querer convencer e dividir essa verdade com os outros, ela... Só tirar o som aqui da Celina. Depois você pode ativar aí, Celina. Só coloquei que estava fazendo barulho. E então você vê que tem o trabalho, ele é incansável, como a Neida sempre chama. O trabalho é titânico, né? É sempre você está tirando a erva daninha, sempre se corrigindo, sempre se percebendo. Mas o trabalho só é possível porque agora, de alguma maneira, você se enxerga, né? E uma frase que eu tenho repetido muito é: quando você começa a ter consciência da consciência. Porque em algum momento você se torna essa lacuna da consciência e passa a observar os teus pensamentos, os teus sentimentos, sobretudo as tuas reatividades, né? E aí você começa a enxergar de verdade o que precisa ser trabalhado e colocado à luz, né? E eu sempre... uma outra coisa que eu venho corrigindo é que no começo lá, eu vou falar da minha pessoa, mas imagino que em algum grau cada um passa isso. Muita coisa, quando a gente enxergava, a gente gerava culpa. E eu vejo que a culpa é um outro equívoco, né? Então vamos lá, já
Já vimos 3 aqui. A gente falou de querer convencer os outros, querer despertar. Faz parte. Em determinado momento você vai ver que não é assim que funciona. Não dá certo, efetivamente. É uma questão de ressonância. Veja, eu não preciso procurar alguém para convencer, mas o Tibério entrou aqui sozinho. Sobre esse lance de convencer, eu vejo tanto o impulso de caridade, assim, de compartilhar, de querer que a pessoa sinta o mesmo êxtase, né? E Uhum. querer ver o outro bem, mas também eu percebo em mim que teve alguns momentos que eu estava falando sobre, mas era o ego falando tanto para ver se eu conseguia alguém para dar respaldo e confirmar aquele caminho que eu escolhi, digamos Sim. assim. A intenção é boa, mas na prática, no território, ela não dá certo. E por quê? Por uma questão de ressonância. Então, o outro tema que eu trouxe hoje é o do dinheiro, da abundância. As nossas reuniões, Tibério, assim, ela é meio que conduzida naturalmente, as coisas vão acontecendo. Hoje eu trouxe um tema, né? Que as cartas falam alguma coisa disso, mas vem de um livro que todo mundo aqui, a maioria, leu também, que é O Caminho do Amor. Não sei se você conhece. É um material adjacente, né? Um material complementar. E que ele tem um capítulo que ele fala só sobre isso. Por quê? Porque é um equívoco natural, até certo ponto, da espiritualidade, da religiosidade, né? É confundido com humildade. E hoje eu vou trazer algumas. São mais perguntas, assim, para o nosso grupo jogar no ar aí, e a gente, de uma maneira natural, refletir um pouco, e aí fica aberto cada um que queira falar sobre isso. Há erros que não nascem da ignorância, mas do zelo. Erros que não ferem de imediato, porque se apresentam como virtude. Eles se instalam devagar, com aparência espiritual, até se tornarem uma identidade. Durante muito tempo não aprendemos a aceitar a falta. Aprendemos a nos acostumar com ela. Quando eu falo da falta, eu falo em algum grau o meu equívoco, como era a minha vida no passado e como ela se modificou quando eu fui movimentando a minha consciência. Quantos acertos, quantas aberturas eu tive e quantos fechamentos eu tive, né? Coisas que se expandiram, que melhoraram a minha vida, que me pacificaram, e coisas que estreitaram, mas por que será? Foi a vida que mudou? Não, a vida é um espelho. Ela só reflete. Tem uma parte que Cristo fala, se você não gosta da tua vida como está, não olhe para o outro, não olhe para a vida, olhe para os teus processos. Esse costume repetido o suficiente ganhou um nome de humildade. Chamamos de sabedoria aquilo que na origem era apenas adaptação à carência. Talvez por isso a abundância incomode tanto. Não porque seja errada, mas porque ela desmonta o último álibi do ego espiritualizado. A ideia de que somos assim porque a vida é assim. Quando essa narrativa ameaça ruir, surge um sentimento de raiva. Ele é sutil, mas é raiva. Não como falha moral, mas como um sinal de proximidade da verdade. A raiva aparece quando o personagem percebe que pode não ser mais necessário. Mas o equívoco mais profundo é tratar a abundância como consequência e não como estado. Essa eu acho que é o erro fatal da humanidade. Veja, se eu melhorar determinada coisa na minha vida, eu vou ter uma consequência.
Entende onde coloca a abundância? Vamos tirar essa palavra dinheiro, porque ela é muito pequena, né? O Pai é abundância pura. Quando a gente medita de manhã, a gente está só agradecendo, porque esse fluxo já é natural. O rio flui. Mas por que em algum grau, na abundância material, há todo um, né? Existe um apanhado de crenças enorme ali. E não como Estado. Mesmo na espiritualidade, mantivemos intacta a lógica. Perceba essa frase. Se isso, então aquilo. Mas se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Não, mas daí não dá. É sempre como se fosse um paradoxo, quando fala de abundância. Ou isso ou aquilo. Não, mas se eu fizer isso, tem um preço. É exatamente a nossa cultura, ela criou um labirinto. Extremamente difícil de enxergar. Por quê? Porque a mente é inquieta. Apenas trocamos o vocabulário. Esforço virou fé. Perceba como é sutil. Controle virou entrega. Barganha virou confiança. A estrutura, porém, permaneceu. Criamos, então, uma divisão impossível. O universo generoso no amor, no sentido e na união, mas desconfiado quando se trata da forma. Aceitamos tudo sem intermediários, menos aquilo que sustenta a vida concreta. Olha como vai estreitando. Essa incoerência não passa despercebida pela consciência. Ela se manifesta com medo do futuro, vigilância, constância e tensão silenciosa. O deslocamento necessário não é pensar diferente sobre dinheiro, mas mudar o lugar interno a partir do qual a realidade é vivida. Não adianta trocar uma ideia por outra, mas aquilo que sustenta a ideia da abundância, da riqueza. Material, agora nós estamos falando de material mesmo. Quando a culpa cede espaço à disponibilidade, olha a culpa escondida aqui, gente. Ela sempre esteve ali. É ela que estava fechando o dique. É ela que era a barreira. A culpa é isso que eu estava falando ali, eu me perdi na linha de raciocínio, Tibete. A culpa, ela é um equívoco da espiritualidade. Porque quando você passa a ver seus pensamentos e sentimentos, você vê. Não precisa sentir culpa. Mas a partir do momento que você vê, Jesus falou isso, ele falou, mas você vê. Não gera culpa, gera responsabilidade. Entende como é diferente? O deslocamento necessário não é pensar diferente, né? Quando a culpa cede espaço à disponibilidade, o controle, a responsividade e o futuro ao Estado, a abundância deixa de ser um objetivo e passa a ser um campo. A prática não está em produzir resultados, mas em desativar reflexos antigos. Eu já vou abrir para a gente perguntar aqui. Segurança como acúmulo. Aqui eu vou parar, porque essas duas palavras elas são interessantíssimas. E isso eu tenho visto ao longo dos anos em volta de mim. E isso não é que é julgamento. Eu vejo, mas eu não quero para mim. Mas eu percebo o que está por detrás. Às vezes a gente trabalha, a gente acumula. E sabe de onde vem, às vezes, a força do acúmulo? Do medo. Não há abundância ali. Ela tem uma abundância quantitativa, mas não qualitativa.
Por quê? Porque o que fomenta aquela quantidade é o medo. Isso eu carrego desde cedo, só que eu demorei a vida inteira para entender. O que motivava o tio Patinhas a acumular? Era o medo de ficar pobre. Uhum. O medo, O medo. o medo. Uhum. Tenho uma amiga que tem, né, com o marido, eles têm uma empresa. Isso é uma empresa que há décadas trabalham muito bem, fazem muito dinheiro, e ela me diz sempre que o marido dela tem medo de ficar pobre de novo, porque ele tem medo de perder, e ele faz muitos negócios, e é uma pessoa muito inteligente para os negócios, e eles estão muito bem financeiramente, muito bem. Mas ela diz que ele tem medo, que ele tem esse medo. Essa é a analogia do prisioneiro. O prisioneiro sai da cadeia em um determinado momento, a consciência fala para ele: você ainda está na cadeia. E o medo vai fazer que a gente volte, porque como Cristo diz nas cartas, o medo vai acontecer, não é? Aquele medo que a gente tem daquilo que não queríamos que venha acontecer, vai acontecer por conta do medo. Mas aí tem uma chave, Neida. Qual é a chave? Eu não quero sentir medo. Não, você não tem como bloquear esse medo, porque esse medo é oriundo do impulso do ego. Ele está tentando te proteger. Qual é o caminho que as cartas explicam? Ver e levar ao Pai. Levar para a meditação. A purificação não vem do teu querer, mas da tua disponibilidade e principalmente de você enxergar. Quando você vê o impulso, você denuncia ele, você revela ele. Claro, é a purificação. E o papel do ego é qual? Você não enxergar isso em si mesmo. Uhum. Hoje, depois de tanto tempo no território, eu percebo, as cartas não vendem, gente. Elas não vendem. Porque é um trabalho completamente diferente. Ela não tem argumentos para vender. Porque você vai chegar num caminho de desconstrução total. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu vi um podcast do Tony Robbins, e eu li ele há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, e naquele momento me ajudou. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Mas assim, o que ele coloca lá é fantástico. Porque ele está te dando uma outra máscara. Às vezes é necessário. Eu não estou falando que o trabalho dele não tem que ser. Ele tem o papel dele. Mas aqui, Cristo não te oferece nada nesse sentido. Ele não está te oferecendo outra máscara. Ele está te oferecendo, e ele repete, eu só posso te oferecer a verdade. E por isso que tem que ser gradual. Porque não sobra só o que é. Agora tem uma outra, segurança como acúmulo. Se alguém quiser comentar sobre essas duas, fica à vontade. Porque ela é refinada. Tem uma outra que eu acho que é mais refinada. Dignidade como esforço. Você já notou que para a gente se achar digno, a gente tem que estar se esforçando, principalmente trabalhando, né? Onde tem esforço, tem dignidade. E isso foi trazendo de geração para geração. Criou um conceito petrificado. Não basta ter intenção boa, não basta ser consciente, tem que ter esforço. Isso aí está muito gravado no subconsciente coletivo. E agora o desfecho. Espiritualidade como limitação.
O interessante que a gente vê aí nesse ponto, e a história conta dos grandes ícones da sabedoria, da inteligência mais elevada, a gente observa que essas pessoas, eles dedicaram o ócio, né? Já iniciando pelo próprio Jesus. O ócio. Jesus, então, Mas só um pouco, aparentemente ócio, né? Pois é. E assim, você vê, ele, a princípio, ele não se abriu para nenhuma profissão ou qualquer coisa que pudesse confiná-lo, Sim. como é o caso nosso. Então, essa historinha aí, o carpinteiro de Nazaré, não, esquece esses negócios. Ele poderia até... Isso é uma narrativa que foi criada para se adaptar ao conceito que nós temos de esforço, né? Pois é, esse negócio aí, carpinteiro de Nazaré, não. É como ele fala nas cartas, ocioso. Camarada que ele não tinha essa vocação para esse trabalho disciplinado que sempre regeu a humanidade. Esse trabalho como a escravidão da mente. Ele não se abriu para isso. Ele se manteve limpo. Aí você olha lá para um Sócrates na vida. Por que eles não aguentavam o Sócrates? Porque ele ficava naquele banco daquela praça lá. Ócio. Só observando o transitar das pessoas e as coisas e fazendo perguntas para as outras pessoas. Por que você enxerga as coisas assim? É por isso, não há mais. Por que você enxerga isso assim, assim? Até chegar onde o camarada chegar ao extremo, o camarada não conseguia acompanhar. Ele dedicou o ócio. E aí ele atingiu o ápice da sabedoria. Então tem uma incongruência muito grande que eu vejo aí, hoje, que eu já enxergo no sistema atual, e que esse sistema ele não vai se sustentar mesmo, ele vai ruir. É preciso fazer o trabalho? Mas por isso o meio do homem viver vai ser mais suave. As máquinas vão fazer esse trabalho. Já está fazendo em grande parte. Mas não vai necessitar do camarada se matar no trabalho, como foi a minha vida toda, como a vida de todos nós que estamos aqui. E nós estamos enxergando, olha, você viu, eu aposentei cedo. Muitas e inúmeras outras oportunidades de me vincular a outro trabalho vieram às minhas portas. Meu coração se fechou. Aí depois veio a pergunta que eu falei no nosso último encontro. Será que eu me tornei um vagabundo? Sim. Essa pergunta eu me faço sempre também. Porque na verdade, assim, Mas quem está falando é o nosso ego. E eu vejo o quanto a qualidade da minha vida melhorou, se elevou incomparavelmente. Não tem aquele extremismo de compromissos, de agenda, de projeto, de planejamento. Eu não tenho isso mais, eu não planejo nada. E a pergunta que ela sempre se faz necessária para cada um de nós, né? O que te falta agora? Realmente aquilo é sério, não falta nada, né? O que te falta agora? Mas veja, o que nós estamos tratando aqui não é especificamente do trabalho, mas do ponto de vista de onde eu vejo o trabalho. Como que ele bate na mente? Entende? O que ele gera? Por que a mente carrega essa dignidade junto com o esforço? Por que ela vincula o esforço com a dignidade? A tua dignidade é direito teu. Desde um bebê que você nasceu, você já é digno de toda a abundância, de todo o reino do Pai. Tem alguém com um barulhinho ali, mas se ninguém vê, eu vou ver ali. E aí, quando surge a pergunta, se não for suficiente, olha o que a nossa mente faz, esse conceito. A resposta não vem da fé cega, mas da lucidez.
essa pergunta pertence a um sistema que já não precisa ser habitado. E a imagem que vem na minha cabeça é simples. O rio já está lá. Ele sempre correu. Por uns diques que o represaram. Ninguém precisa acreditar que para respirar eu preciso permitir. O acesso nunca teve bloqueado. E a pergunta é, por que com a abundância é diferente? Por que com a saúde é diferente? Não há diferença nenhuma. Um bloqueio que a religiosidade criou, a espiritualidade herdou e continua. E todo mundo de nós, em algum grau, passa por essas revitalizações, por esses equívocos, por esses erros, e o campo faz o quê? O campo faz você enxergar. E eu sempre trago a história do filho pródigo, que ela cabe em tudo. O que eu estou fazendo aqui? Comendo com os porcos. Quando meu pai tem tudo para me dar, eu vou voltar para lá. E aí a gente vai lá, só que isso, aonde que é? É no campo? Não, é na mente. É nas emoções, é nesses impulsos que a gente percebe. É lá que está o dique. É lá que está a represa. Eu só preciso enxergar, entregar a vida. O pai vai fazer o trabalho, mas eu já vi. E quer saber? O mais difícil é enxergar. Quem quer falar, fica à vontade. É na carta 8 que ele fala isso. Né? Ele fala que a única coisa que temos a fazer é entregar a nossa vontade. Mas também fala que temos que estar preparados para quando isso acontecer, porque entregar a vontade para o Pai é não questionar. Quando chega a inspiração, é se guiar pela inspiração e pela intuição e a percepção. Então, quando chega, porque não é que a gente vai ficar sem fazer nada olhando para cima. Não é? A inteligência universal tem seu plano e se vai se movimentar através das suas criaturas, que somos nós. Então, a proposta vai chegar, mas vai ser bem diferente daquilo que a nossa mente poderia considerar como lógico, ou como, de repente, aceitável para o resto das pessoas, porque podem surgir, ele diz que os acontecimentos que o Pai vai trazer para a nossa vida vão ser bem diferentes. São tarefas novas, completamente novas, que nem poderíamos imaginar. Então, ele pergunta, você seguiria essa orientação ou ficaria pensando se esse caminho vai te levar para onde tu queria ir? Perfeito. Carta 8. Perfeito. Então, esse trabalho de se preparar não é fácil. Não, é muito profundo isso aí, não é fácil, porque a gente tem uma mente que está muito treinada para aquilo que é lógico, aquilo que faz sentido, não é? Desarmar, a gente vai desarmando tudo isso que é lógico, que faz sentido, mas, de repente, os acontecimentos, quando a purificação tem lugar, não sei, nesse trabalho que a gente está fazendo de purificação dos medos, o medo é uma das coisas que mais devemos trabalhar, porque é aquilo que vai surgir na nossa consciência, na nossa mente, na hora da mudança, ou na hora que aparece uma coisa aí bem milaborante, que a gente não tem lógica nenhuma, que ele fala isso. Não vai ter lógica para vocês, mas vocês seguiriam essa orientação? Uhum. Por isso que é um trabalho individual.
É um trabalho individual Por que isso que é um trabalho gradual, né? para ninguém. Porque se você não está pronto, sabe o que o ego faz? E isso faz em todos nós. A gente recorre ao plano. Qual que é o plano? O plano da mente. Aquilo que você já fez, os hábitos. Então, às vezes você está querendo entrar e começar a trabalhar numa nova coisa, mas você tá tentando voltar lá atrás. Só está mudando alguma coisinha, entendeu? Mas por quê? Porque ali o ego se sente confortável. O que esse silêncio, esse aparente ócio que cada um de nós está vivendo, e percebe que a gente já caminhou bastante, né? São anos que a gente está trocando ideia aqui. Antigamente, Tibério, a gente fazia semanal, às vezes 2 vezes por semana. Mas o que aconteceu? Chegou um momento que, naturalmente, todo mundo viu que a gente precisava do campo. Porque a narrativa, antigamente a gente lia as cartas, né? Mas aquilo precisava mais sentir, entende? Mas peraí, o que é isso aqui, né? E aí a gente começou a espaçar as reuniões, hoje a gente faz a cada 15 dias, e aí muita gente caminhou diferente, outros diminuíram, outros aceleraram, mas assim, o caminho ainda continua muito semelhante. O que é esse ócio aparente que a gente entende até como cara, será que eu me tornei um vagabundo? E a pergunta que eu faço não é uma conclusão, será que há algo que está nascendo aqui que eu não conheço? Será que eu não estou dando a luz a um ser novo que eu mal conheço ele? E eu estou esperando e eu estou com inúmeros planos aqui do que eu acredito que seria melhor para mim? Porque a gente não sabe o que é melhor para nós. E realmente é assim, e nesse ponto aí, o que a Leila colocou muito bem, e eu observo que tem algumas chavezinhas que o Cristo foi deixando para a gente ao longo das cartas, e também uma chavezinha mais esclarecedoras nos textos complementares, e sempre conduzindo a gente para dentro, porque ainda a gente quer compreender as cartas ainda olhando para fora. E na verdade, enquanto a nossa visão está direcionada para os fatos, a gente não está entendendo as cartas. E lá no texto complementar 17, ele fala assim sobre a separação dos filhos que aceitaram a luz e dos filhos que preferiram as ilusões do mundo e as suas diversões e a escuridão do ego. Aí lá tem uma pegadinha no próximo parágrafo 5, ele fala assim: para que a luz ilumine o mundo, todos devem se tornar filhos do divino. A primeira vista minha é que isso aqui vai levar milênios, a descrença. Porque a minha visão estava para fora. Sim, você estava olhando para o todo. Eu estava olhando para o todo, em pessoas, e ele não quer dizer todas as pessoas, ele está querendo todos os pensamentos, todos os insights, todas as percepções que você tem, seja ela vinda de uma inspiração forte, ou seja da própria consciência humana. Você tem que, mesmo os filhos do ego, eles têm que se tornar filhos do divino. Você deve direcioná-los para o Pai, dedicá-los ao Pai. Porque quando você dedica ao Pai, até os filhos do ego se tornam filhos do Pai. E quer que eu te diga, Oswaldo, esses filhos do ego, se você virar essa lanterna para dentro, para si mesmo, ele está falando da gente também. É da gente mesmo. Porque quantas fantasias e equívocos nós mesmos trilhamos? Quantas vezes nós descemos do trem atrás de panfletos que prometiam prazeres mundanos e fomos lá e vivemos. E fez o quê? Fez a gente retornar com mais clareza, mais vontade, com mais afinco, né? Com mais certeza, porque veja, a questão não é o que os outros fazem. Isso a gente já falou muito aqui ao longo dos anos. Porque o mundo é assim, o mundo é assado. O problema não é o mundo. O problema é ser fiel a si mesmo. Ser fiel ao teu próprio caminho. Tem que andar sozinho. E daí? Não tem ninguém para conversar. Tem. Vai aparecer.
Não é muitos, não é a Mas maioria, o suficiente. mas é o suficiente. E é conversa boa, não é conversa rasa. Então, eu vejo assim que mesmo os pensamentos mais perversos que surgem na nossa mente, o pensamento de raiva, por exemplo, você acabou de citar aí. Se você, sem escrúpulo nenhum, sem nenhum receio, sem nenhum medo, você fala, Pai, eu dedico esse pensamento a Ti, porque Tu conhece e atende às minhas necessidades. Eu não sei quais são as necessidades. Se Tu me mandaste essa situação, é porque eu preciso crescer com ela. Então, eu dedico a Ti e peço direção para que eu possa aprender com isso. Uma conversa bem franca, bem descontraída com o Pai. Se a gente criar esse vínculo, essa intimidade com o Pai, todos se tornam filhos do Divino. Até os mais perversos, eles se tornam filhos do Divino. É que a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Nós somos um. Então, só para corroborar o que a Neida muito bem colocou aí. Isso aí eu achei muito interessante, que realmente as cartas nos conduzem a esse pensamento aí. Eu vou elencar aqui alguns tópicos de... Olha o que a mente faz com a gente, e a mente, quando eu coloco ela no sentido do conceito coletivo, né? Esse consciente coletivo inclinou a nós pensar dessa maneira, através da infância, da primeira infância, da vida jovem e da vida adulta, e até que o ego lacra em algum grau ali, e a gente tem uma visão de mundo muito parecida. Pois é, mas é mentirosa. Ela é coletiva, ela é um conceito que foi impregnado conscientemente ou inconscientemente, eu imagino que inconscientemente, em nós. Então, o erro original seria confundir aceitação com resignação. Ao mostrar que aquilo que foi chamado de eu aceito na espiritualidade não era aceitação. Era rendição forçada ao aprendizado da carência. Você não aceitou a falta. Você apenas se acostumou com ela. Olha como é diferente. E o hábito, quando repetido por tempo suficiente, ganha o nome do quê? De virtude. A mente aprendeu que essa aqui é infalível. Nada é dado. Sim ou não? Tudo a gente tem que merecer, tudo a gente tem que trabalhar. Sobretudo, eu tenho que ser digno, né, Paulo? Tudo precisa ser merecido. Essa aqui é infalível. Se alguém tem, alguém perde. Se há abundância, ela vai me cobrar algo moral. Esse aprendizado nunca foi neutro. Ele foi condicionante da identidade. Qual identidade? Paulo, esse que se formou. Mas eu sou ele? Não. Mas eu me identifiquei com ele. E qual que é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, ao longo dos anos? Deslocando essa percepção. Eu não sou mais o Paulo, mas eu sou aquele que observa o Paulo. E isso muda radicalmente meus valores, meus conceitos. A partir daí, aceitar a abundância passou a soar como arrogância. Entende como a gente se afastou? Quando eu digo a gente, eu estou colocando de uma maneira geral, em algum grau, né? Mas como a espiritualidade, como a religiosidade, o que ela faz nesse aspecto? Ela vai criando um culpado em carregar aquilo. E se a água for muito abundante, ele tem que dividir ela e não ficar com nada. Risco ou traição espiritual? Uma vez um colega falava assim para mim,
Me vem agora o exemplo dele. Eu não tinha como mexer na estrutura dele, era uma pessoa religiosa. E ele falou assim para mim, a gente estava nesse assunto, e aí eu falei, cara, mas a pobreza não é isso que você está falando. A escassez não existe, cara. Ele falou, não, mas Jesus foi pobre. Perceba a estrutura que vai se moldando. O erro nunca foi rejeitar o dinheiro. Foi internalizar a lógica da carência como estrutura do real. Não vai mudar. Vai continuar sendo a mesma coisa. Quem precisa enxergar somos nós. Uma vez que eu enxergue, não ouvi falar. Quando eu enxergar o impulso como eu sempre enxergo ainda, eu falo, cara, eu vi. O que você está fazendo? Qual é a crença por detrás dessa historinha que você está criando? Porque ela sempre vem numa narrativa. Sim ou não? O pensamento, ele vem o ego, ele elabora uma historinha. Quando ele vem com a história, ele vem com a história pronta, né? O problema é que a história, ela só está ocultando a crença. E a crença está fazendo você o quê? Experimentar a vida. É uma cocriação, não tem como escapar, entende? Aí eu abro para nós falar aí. Vou dar um tempinho aqui. Quantas vezes vocês já ouviram falar que o caminho espiritual é sofrido? É. Não é sofrimento. Essa palavra não é o sinônimo disso. Ela é implacável, ela é a verdade. Às vezes é difícil de aceitar, mas não é sofrimento. Quantas vezes cada um de nós não experimentou esse espaço de serenidade, de silêncio da mente? Esse é o estado de consciência. Para mim, esse é o reino do Pai. Entende? Em algum grau, né? Vislumbres, como ele fala. Você vai ter vislumbres ao longo do caminho e você vai ver que é o único caminho. E quer que eu te fale? Até os equívocos e as notas da descida do trem têm o papel delas, sabia? Porque elas reforçam, porque é uma questão de contraste, né? Por ela ser contrastante, por ela ser muito extrema, a gente volta para o caminho com mais, beleza, isso aqui é mais uma fantasia que eu superei. Mas eu vivi ela, entende? Você falou da raiva. A maior raiva espiritual não é contra o sofrimento, é contra a abundância. Porque a abundância, ela desmonta o último álibi do ego espiritualizado. Eu sou assim porque a vida é assim, né, Paulo? Não foi o que o menino falou para mim? Mas Jesus era pobre, Paulo. Mas eu não tinha, naquela época, eu não tinha ferramentas e não era, entende? Eu só ouvi e fiquei em silêncio. Eu só não reforcei, né? Quando surge a possibilidade de abundância sem barganha, sem troca moral, sem exploração, algo entra em colapso. Porque, veja, para eu ganhar algo, eu preciso o quê? Que a nossa sociedade reitera? Eu preciso merecer, né? E aí, quando isso entra em questão, o sistema de merecimento assusta, porque você fala, pô, mas como que eu estou ganhando dinheiro se eu estou trabalhando pouco? Será que você não está fazendo as coisas certas? Será que você não está agindo não mais por impulso?
Será que pela primeira vez você não está com a mão aberta, em vez de estar com ela fechada? A identidade construída sobre o esforço. Essa é a campeã, né? Vocês já notaram o que tem por detrás da palavra sucesso no nosso mundo? Nossa, a lista é grande, hein? E se você não cumprir todas elas, você não é um homem de sucesso. A narrativa da luta como nobreza. A raiva surge porque a verdade ameaça o personagem. Lógico. Algo está ruindo ali. Algo está perdendo o senso de identificação. Eu fui num show na praia e o cantor falou assim para 300 mil pessoas: eu só existo por causa de vocês. Que triste. E quando não tiver mais as pessoas, o que vai acontecer com ele? Porque a idolatria cria um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro só vive por causa do aplauso. Ele também ganha uma identidade. São dois prisioneiros, um no palco e o outro aplaudindo. Um dependente do outro. E aqui um ponto crucial para o resgate da nossa consciência. Não se trata de eliminar a raiva, mas de não traí-la, desviando-a para justificativas éticas ou espirituais. Ela está ali para ser atravessada, para ser vista e não para ser corrigida. Entende como você vê, você desmascara? Talvez se repita várias e várias e várias vezes na tua vida. Mas agora você vê. E quando você vê, o impulso vai perdendo força. Principalmente porque você entrega para o pai. Pai, por que eu estou sentindo ciúme? Eu vi aqui, mas eu não sou isso. Eu não sou ciumento. Eu estou sentindo um impulso de ciúme, de raiva, de inveja. Deixa, sem culpa. Entende como é libertador? E naquele próximo momento, aonde o hábito seria você sentir ciúme e você não sente nada. E você não vê esse impulso. E você fala, meu Deus, eu senti isso uma vez e eu falei, isso é liberdade, mas como que eu vou explicar para as pessoas? Era a minha reação perante um acontecimento. É como enxergar, não é? Essa emoção, que geralmente não se enxerga no automático, que a pessoa sente raiva ou sente ciúmes, também não assume que está com ciúme. É difícil aceitar que a pessoa está com ciúme. Estou com ciúme. Não. A gente não aceita assim tão facilmente esse sentimento. Porque são coisas assim que a gente acha tão feio que a pessoa invejosa ou ciumenta sempre é o outro. Eu não sou. Porque não é bonito isso aí, não é coisa linda. Paulo dizia, né, que o mal que eu vejo em ti está em mim. O bem também, né? Então, enxergar isso aí já desativa, desarma o ciúme. Quando a gente enxerga ele, diz, está com ciúme. O ciúme é a insegurança que tem a pessoa, não é? Ciúmes de muita coisa. Às vezes a gente o ciúme é medo. O ciúme da nora, que tem ciúme da avó. Se você tirar o ciúme, embaixo dele está a insegurança. E se você tirar a insegurança, embaixo dela está o medo. E o medo de perder o carinho, né, uma nora que tem ciúmes da avó, que pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, por exemplo, né, casos que a gente tem ouvido comentários. Então, o ciúmes é uma coisa que está na família, não é? Também existe no casal, os pais, o pai e a mãe. Vamos ver quem é que tem mais liga com aquele filho, né? Quem é que pode mais, que tem mais domínio sobre ele
que pode influir mais. Tudo isso que a gente está falando que a gente chama de ciúme é etiqueta, mas que a causa fundamental dele é o medo, então são derivados, né? Claro, é o medo. O que é? É o ego tentando proteger a entidade. Fundamentalmente é isso. Ocorre que ele vai se desdobrando e aí ganha as etiquetas que a gente coloca. Mas tem muito egoísmo aí também, não é? Também. Mas é um impulso do ego. Egoísmo, né? De querer acaparar a atenção de quem seja. Não. Aquilo que me fere já está em mim. Entende? Você só ativou o gatilho. Claro, se a pessoa me xinga de determinadas coisas, eu não vou reagir. Se ela me chamar de determinadas outras que me tocam, entende? A ferida já é minha. Claro. Por isso que a pessoa que vai se libertando ao longo disso, por se conhecer, esses gatilhos não são mais ativados, logo não há mais reatividade. Claro, mas é importante passar por isso. Perfeito, porque você enxerga. Por isso vai ser humilhado, vai ser deixado de lado, porque essa é a prova. O texto que eu passei para vocês não estava escrito, que o relacionamento é a nossa salvação? E ele é de verdade. Porque, veja, se não existe os outros individualizados, eles me ajudam a me perceber. Porque eles refletem. É um jogo de espelho, entende? Se você ficasse sozinho, meditando numa caverna, não seria um trabalho tão árduo como esse que a gente vive na nossa vida moderna. Tão edificador no sentido, árduo no sentido de edificador. Ó, pode falar, Tibério. Não precisa nem levantar a mão. Você falou agora da sentar na caverna e meditar. Eu lembrei, eu trabalhei com um amigo que era judeu. E aí a gente trocava umas ideias e ele falou que teve algum profeta judeu que se isolou na caverna para receber os comandos divinos e passou lá uma determinada quantidade de tempo. Sim. Vamos supor que seja, sei lá, 3 semanas. E aí a mensagem veio assim, pronto, agora você tá pronto, pode ir. Aí ele saiu da caverna, antes dele chegar na cidade, ele cruzou com as crianças que estavam brincando, tacaram pedra nele e tal, que ele xingou, começou a brigar e tal, aí a voz falou, volta pra caverna. Você não aprendeu nada. Perfeito. No primeiro contato com outro ser, ele já... Claro. Esse tempo foi necessário, mas ele não é mais necessário hoje, entende? Hoje é o relacionamento, é a compreensão, é enxergar o outro, que isso é extremamente difícil, principalmente no laboratório do ego. Onde que é o laboratório do ego? A família. Meu irmão, se você consegue, nesse laboratório tão íntimo, tão peculiar e tão, né, centrado, ter sucesso e ter amor ali, né? E não reagir, cara, está pronto para qualquer lugar. Porque a família é esse micro laboratório. Porque da família, vamos desdobrar. Família, vila. Família, aldeia, vila, cidade, país, nação. É tudo igual, é tudo desdobramento da mesma coisa. Você pegar o desdobramento do átomo, da célula, da célula, tudo é. A célula é uma aldeia, né? É uma aldeia de consciências. Então, tudo é esse desdobramento. Não é à toa que a família é a base, é o pilar da sociedade do passado, do presente e do futuro. Se você não é capaz de ouvir uma verdade dentro do teu parceiro, da tua parceira, você não está pronto para a vida, cara, porque lá é mais do mesmo. E esses que falam com você, perto de você, eles te amam, cara. Entendeu? E lá fora, não.
Claro, mesmo assim, a família ama a gente ama a família, mas naturalmente tem choques energéticos aí, preferência, Mas é para o nosso crescimento, Neida. claro, né, claro, Não tem isso aqui. mas A base dessa vida é só crescimento é, consciencial, né? claro, consciencial, mas ele diz aqui, olha, na carta tem um trechinho breve que eu compartilhei com vocês, que vocês lembrarão na carta 8, que ele diz, enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. E depois ele segue, não é? Vocês lembram dessa carta, mas ele fala das experiências difíceis que a gente, por as que tem que passar. É que, veja, nesse caminho que nós estamos trilhando, a gente se abriu a experimentar, perceber, conhecer as leis intrínsecas do processo, da existência, e a gente está vivendo, até certo ponto, conscientemente e experimentando todos esses aspectos da nossa consciência, que é multifacetada. Claro, claro. Veja, a iluminação plena, se é que ela é possível, existem vários que se iluminaram, mas o próprio Jesus fala que ainda ele estava preso numa condição humana. Então, o que ele fez, ele fala que é uma condição natural, que qualquer um de nós pode fazer, se chegar no mesmo nível de consciência, mas ele não fala em absoluto, né? Ele fala que mesmo assim ele estava preso a uma condição humana. Então, veja, é muita coisa para ser trabalhada. É inevitável, você tem uma consciência, nós temos uma consciência extremamente imperfeita, que vem se aperfeiçoando. Algum grau de iluminação, eu não gosto desse conceito de iluminação como a religião traz, ou a própria pseudo-espiritualidade traz. Tipo, agora se iluminou. Para mim não existe isso. Todo mundo que está trabalhando em si mesmo está sendo iluminado em algum grau, momento a momento, e a iluminação está acontecendo. Né? Acontecendo, Está claro. acontecendo. O teu eu de hoje não é o eu de 5 anos atrás, e não é o eu de 10, e vai ser diferente para frente. São fases. Então, a consciência ela já está expandindo, ela já está enxergando. E isso é uma evolução. E isso, o que tem que ser trabalhado? Toda essa questão multifacetada da consciência. Aspectos. Vamos pegar um impulso, como você bem falou, o ciúme. Hoje, na nossa reunião de hoje, a gente está trabalhando da escassez e da abundância. Do senso de abundância. Porque a escassez não existe. Ela não existe como fato. Ela existe como uma crença que vira fato. Porque a partir das nossas crenças, nós moldamos a nossa realidade. E veja essa parte aqui, ó. A espiritualidade diz assim, olha como a espiritualidade ela é mais uma máscara do ego. Ela é o caminho. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou menosprezando ela. Mas ela é uma outra máscara. Ela precisa ser transcendida também. Confie. Confie, Paulo. Espere, Paulo. Agora entregue, Paulo. Ela frequentemente mantém intacta a estrutura. Se eu fizer isso direito, algo virá. O que está sustentando essas 3 palavras é uma barganha. Isso não é aceitação. O nome disso é barganha refinada. A virada ontológica agora vai ser outra. Abundância não é resposta, abundância não é prêmio, e abundância não é sinal de acerto.
A abundância é o que é. A saúde é o que é. Doença não existe. Por isso fala isso, não existe. É uma condição da consciência humana, reverberado no corpo. Abundância é o estado natural da unidade. Entende como tem que ter um processo? Se uma pessoa entra na nossa sala aqui e ela ouve isso, se ela não estiver dentro de um contexto, entende, Tibério? Soa como maluquice. Mas os fundamentos, a estrutura que as cartas nos deram, ela foi colocando para nós, estruturando mentalmente, como funciona a vida. Como ela é estruturada. Como ela é perfeita na intenção primária. E o que a gente só está fazendo? A gente só está colocando na prática. E cada um fale por si. Se bate ou se não bate. Eu acho que nós estamos no ambiente mais justo e implacável do universo. Porque não tem uma agulha que está fora do lugar. É difícil de aceitar? É difícil de compreender para a mente humana. Mas não cai um fruto do pé se não tiver no momento. Nada, absolutamente nada. Ah, o clima está ruim. Consciência coletiva. Uhum. Claro. A abundância é um estado natural da unidade. Negá-la não é humildade. É desalinhamento ontológico. Pode rodar aí, gente. É se permitir, né? Aceitar, sem culpa. Sobretudo reconhecer. Sobretudo reconhecer. Uhum. Agora eu não lembro direito quais são as palavras que Jesus utilizou nas cartas, e em mais de uma carta. E quando ele está falando da natureza divina. Eu lembro que tem nutrição, Cartão 1. Cartão 1. cuidado e tal. Tem abundância lá nessa lista também, não tem? Sim. Crescimento, nutrição, Uhum. apoio, Proteção. proteção, curação. É cura, né? A cura, No português é cura. A sobrevivência, Sim. o ritmo, tem ritmo, não é? O Tem ritmo. ritmos, a natureza, a satisfação na necessidade. Perfeito. São 9, né? A 1, Tibério, ela se você E de ordem. se E o você trabalho. O trabalho. trabalha. Porque o pai trabalha, não é? Sim. O pai e a mãe em vida trabalha sem parar dentro Sim. da sua criação, fora e dentro da sua criação. Trabalha Ele faz a exemplificação da célula claro. trabalhando o couro cabeludo, né? Ela não faz isso aleatoriamente. Ela faz isso há bilhões de anos, fazendo a mesma coisa. Quando chegou na minha vez, ela deu um descanso, né? Mas... É brincadeira. Desculpa a piada, mas tem algumas coisas que eu queria comentar, que você estava falando sobre chegar de paraquedas, e como é a minha primeira vez, né? De fato, eu percebi que no início, também eu vi na gravação, tinham coisas que não faziam sentido para mim de imediato. Uhum. Mas eu comecei a perceber que eu estava usando o filtro da racionalidade. Sim. E é esse filtro que estava se debatendo para, tipo, mas como... E agora, então, também na gravação, tinha momentos em que eu só relaxava e tentava virar uma esponja e
tinha certeza que o que fosse para mim, que fosse servir para o meu nível de consciência atual, ia grudar, e o que não fosse, ia passar. Então, quando você Perfeito. falou aqui que a gente está num coletivo e que eu acho que mesmo todos tendo o mesmo propósito, estamos aqui estudando o mesmo tema, mas está cada um Ritmo. no seu ritmo, no seu ponto Uhum. da jornada, né? E eu acho interessante isso de poder falar assim de uma maneira mais desapegada da estrutura racional, para permitir, inclusive, que uma mesma fala chegue para cada um no ponto que Sim. precisa e que sirva daquilo, ou então que vire uma semente para frutificar mais à Perfeito. frente. E é assim que deve ser, por exemplo, Tibério, no nosso grupo ali, bem fechado ali, porque a gente vê que ele aumenta muito gradualmente. Tem 40 e poucas pessoas. Muita gente para. O pessoal não vem aqui, não participa, alguns que não querem se expor, outros que não têm tempo, mas, sobretudo, uma questão de ritmo mesmo. E tá tudo bem. Até nós falamos, gente, vamos espaçar mais as reuniões para viver mais o campo mesmo, viver mais o território, entendeu? Porque é dali que vem as confirmações, é dali que vem as revelações. A parte de estudo literal, ela é importantíssima, porque é a bússola nossa, né? Sem as cartas, e veja, a parte dela ser escrita é fabuloso, porque a mesma, você vai ver isso, a mesma página que você vai ler daqui 2 anos vai ser outra que você lê hoje. Isso Porque o observador mudou, entende? E o acontece. observador, ele precisa de todas essas questões multifacetadas para caminhar. Ele precisa dos outros, ele precisa do silêncio, ele precisa da meditação, ele precisa das fugas, ele precisa experimentar as fantasias dele. Todos os nossos impulsos vão ser e tem que ser e deve ser colocado à prova. Cristo fala, não precisam. Mas às vezes a gente vai e vive e sai mais fortalecido, entendeu? Daquilo. Tanto é que se você pegar a página 9, o desejo dele, a intenção dele é que não hajam ilusões, né? Porque haverão muitas, né? Falando em ilusões, desculpa se eu sair um pouco do tema, mas nessa minha retomada de busca, foi quando eu pensei assim, vou comprar o livro físico. Daí eu vi que não estava mais lá na editora. E Sim. aí calhou do tema da reunião Da anterior, semana retrasada. Uhum. foi justamente isso. E aí eu cheguei num site que se auto-intitula Oficial e me pareceu muito suspeito. Qual o nome? É, Fala aí. Estava com ele aberto aqui. E aí eu até ia perguntar para vocês também se essa segunda edição, que não é pela editora, se ela está... É fake? Dependendo da capa, é fake. Se não for aquela capa do planeta Terra, é fake. Então, o site que eu cheguei chama Ah, cartasdecristo.com.br, e aí tem assim, site oficial das Cartas de Cristo. essa aqui acho que é fake, peraí. E aí além o primeiro livro já é assim, Fake, esse aí é fake, pode tirar fora. Esse é, aí é. Acho que o cara fez dentro da cadeia essa carta. ele tá com Verdade. muita cara de fake. E assim, até porque ele usa umas palavras assim, tipo, versão ampliada, como se... O Rafa Como leu. assim? Fala aí, Rafa. O Rafa leu. Tá ouvindo aí, Rafa? O Rafa leu. Tá tudo embaralhado. Oi, tô aqui. Você leu um pouquinho desse livro, cartasdecristo.com.br. Fala aí pro pessoal. Ah, aquele que eu comprei, Aquele fake lá. na verdade ele fala sobre as cartas, é que ele tem uma parte que é traduzida e outra parte não. Uma parte está em inglês, eu não vi.
eu não acho, eu acho que eu me lembre, ele não tá com informações erradas, assim, sabe? Tá confuso. Mas o que que é? Tá despedaçado? Tá Ele começa falando em português, assim, uma tradução meio mal feita, daí algumas partes em inglês, com umas palavras em inglês, assim, tá ruim. Mas não é o livro. Tanto é que nesse site ele tem lá a versão em inglês, e aí é o mesmo livro, a mesma capa. E tem outras coisas, né? Enfim, mas aí o outro que eu estava pensando em comprar é o que tem Cartas de Cristo escrito em O Planeta, mas não tem não é o da editora. Acho que tá Fonte Editorial. Deixa eu pegar o meu lá. A Consciência Crítica. É uma pena, né, Tibério, porque eu tenho ainda por exemplo, eu não posso te passar a versão, porque é só para quem comprou, né, direito adquirido. Mas eu tenho o livro no Kindle, né? Uhum. O O que eu Kindle, tenho é o que você disponibilizou, né? você tem o PDF, né? Isso. Eu Mas aí eu tenho, coloquei o PDF no Kindle. Jogou no Kindle? Dá? Tem como você passa como um documento. Mas daí ele abre como se fosse um Kindle normal? Ele não tem aqueles recursos de você Tá. Não tem os recursos. índice, não sei o que, mas dá para ler. Mas assim, voltando ao tema daquilo que você falou, que Jesus era pobre, eu acho que isso é uma construção, né, da Igreja Católica, assim, É um arquétipo, né? Um arquétipo criado. Para justificar, inclusive, o desapego para o dízimo, para a doação. Perfeito. Para incutir o medo. Isso. Mas quando a gente vê os relatos nas Cartas de Cristo, ele fala assim, tipo, tudo que eu precisava chegava na hora certa. Perfeito. Onde que isso é pobreza? Na verdade, isso é o conceito de abundância, né? Não é abundância você ter acumulado para você... Perfeito. É você ter o que precisa na hora que precisa, né? Eu fui na panificadora hoje, comprei 6 pães. É pouco? Meus filhos comeram 4. É pouco? Sobrou 2. Abundância é mais do que o necessário. Mas aí foi bom que você tocou nisso. O ego, ele é o pai da mentira nesse sentido. Ele não é uma entidade, né? Mas é como se fosse. Olha lá o livro. Esse aqui que eu estava querendo comprar. Esse é o que vocês... Esse aqui é o fake. Esse é fake também. É fake, ó. É fake? Esse é fake também. Tá vendo? O original é esse aqui, ó. Peraí. Esse aí você acha no sebo. Sim. Tá uns R$200, tá caríssimo. Esse aí daqui uns tempos vai custar uns 10 mil. Eu comprei no seu, paguei R$70. Cara, esse aqui daqui 100 anos é livro proibido, sabia? Claro. Mas o ego é refinado, Tibério. Aí ele entra uma palavra que arrebenta toda a estrutura de abundância. Sabe o que ele faz? Ele cria a narrativa da comparação. E aí, meu irmão, acabou. Aí você não sabe mais o que, entendeu? Porque agora você está comparando. Então você olha pela janela. E aí você fala, a criança, veja, uma criança fala, eu tenho e ele não tem. Meus filhos, pequenininhos, 7, 8 anos, pai, aquele cara é rico, né? O que é rico, filho? Aí ele se descabela, porque ele não sabe explicar o que é rico, né? Ele precisa da comparação para intitular, né? Isso. Uhum. Veja Claro. que quando a consciência aceita amor sem esforço, isso é difícil. Sentido sem mérito e união sem intermediários, mas exclui o dinheiro, ele cria uma divisão impossível. Um Deus generoso em tudo, exceto aquilo que sustenta a forma. Claro. Isso. Não, veja, eu gostei de trazer isso para hoje porque são elencamentos que
tratam a abundância como uma coisa de maluco que a gente fez. A gente no coletivo, né? Cristo diz que a divisão não vai mais ser entre rico e pobre, vai ser entre consciências. Mas isso já está acontecendo, gente. Porque quando você olha para uma pessoa, e primeiro que nem vem à sua mente a condição do status dela. Segundo que não tem importância nenhuma. E se existe alguma importância, é um problema teu, que você tem que redefinir teus valores. Você tem que enxergar isso e levar para a meditação. Porque não tem diferença alguma. Mas na consciência é diferente. Vocês veem hoje muito mais diferença no status das pessoas ou na consciência delas? Hoje eu vejo mais na consciência mesmo. Entende o que está acontecendo? A perspectiva mudou. O carro que ela anda, a casa que ela tem, onde ela mora, não tem mais sentido como julgamento. Isso não é coerente. E a consciência sente essa incoerência como tensão crônica, porque alguém está vendo, né? Uma consciência está observando a outra. Medo de futuro, vigilância constante. Isso tensiona, cara. Por isso é tão radical. Não se pode aceitar duas realidades ao mesmo tempo. E aqui eu paro, e Cristo fala exatamente a mesma frase. Ele fala que se você estiver com um pé num lado e um pé em outro, é um lugar perigoso para se estar consciencialmente. Aceitar a unidade com exceções é continuar o aprendizado da carência. A gente sempre repete aqui, não há mais nada para aprender. O que tem que fazer? É só desaprender. O caminho é desaprender tudo que ensinaram para a gente. Porque está tudo errado. Claro, que há uma necessidade nas pessoas, nas sociedades em geral, do valor que as pessoas têm aquelas posses que elas têm, não é? Uma casa boa, um carro bom. Então, isso aí tem sido sempre. Então, as pessoas, inclusive, podem ter uma casa simples e um carro muito caro. Por quê? Porque o carro dá esse status quo, essa importância, entendeu? Então, as pessoas acham que se tem um carro de valor, vão ser vistos como pessoas que têm alguma coisa, que são pessoas que têm êxitos. Então, isso aí inclusive entre os ricos, né? A gente observa a competência entre as pessoas de dinheiro, inclusive. A casa mais grande, o lugar onde... outro dia que falou um menino que tem 21 anos e ele é filho do presidente, que foi presidente aqui no Uruguai, na eleição passada, e o pai dele era presidente, o avô dele, o bisavô, então, toda uma linhagem de presidente. Então, ele tem 21 anos agora e ele falou assim, né? Ele fez um vídeo e um comentário sobre Punta del Este. E aí ele falou que o pessoal vai a Punta del Este só para mostrar o dinheiro que eles têm, o poder econômico que eles têm. É um lugar meio assim, né? É tipo o Balneário Camboriú aqui, eu fui 3 vezes já para Punta. Então, o pessoal, os milionários lá estão se queixando do valor de uma Coca-Cola. Então, esse menino, né, que é filho desse presidente, ele dizia, é um lugar onde a pessoa vai pagar qualquer valor por uma Coca-Cola, porque ela quer mostrar quanto poder aquisitivo ela tem. Então, vai continuar sendo caro, ele queria dizer, vai continuar sendo caro, porque as pessoas estão consumindo e estão pagando preço exorbitante
porque quem vai à Punta del Este são pessoas de muito dinheiro. Então, Porque, é uma vitrina ali. Quem está ali tem. mas antes disso, veja que essa proximidade, ela ocorre pelo campo consciencial. É, claro. Mas até os ricos têm esse problema de mostrar para ver quem é que tem mais. Lá é uma vitrina onde todo mundo está tratando de demonstrar para o outro, todos têm ali. Os proprietários, é tudo gente que tem muito dinheiro. Mas tem uma competência nesse sentido. E esse menino, com 21 anos, já percebeu isso aí, não é? Então, ele dizia, tem outros lugares para ir veranear, onde também é bom, e não... no Brasil, por exemplo, tem praias muito mais lindas que Punta del Este. Mas ele falou assim como filho de político, como cidadão? Não, ele não falou como filho do político, ele falou... ele começou a aparecer aí nas redes sociais, ele faz música, depois ele teve que ouvir uma série de comentários, alguns muito, muito negativos, porque o pessoal não separa a política, né? Como ele é filho do é filho de um presidente, aí ficam falando, né? Aqueles que não gostam desse candidato, ficam... O presidente atual? Não. Ah, não, anterior. O presidente anterior. Entendi. É o filho do presidente anterior. Então, isso aí, até as pessoas com dinheiro, que são altamente, né, altamente de alto poder aquisitivo, elas têm esse problema ainda, essa necessidade de demonstrar o que elas têm. Não sei se necessariamente o que quer mostrar tem ou quer aparentar que tem, né? São coisas diferentes. Mas, basicamente, o que está por detrás disso é que a sociedade ela vai se organizando consciencialmente, né? Veja, nós estamos num grupo de 10 pessoas que está buscando algo que nós estamos tentando se graduar consciencialmente, e como reflexo disso, a gente acaba vendo um mundo diferente, né? E aí, quando você vai indo mais para a superfície, você tem grupos que se dividem por questão de status, politicamente, um time, uma religião, e tudo isso, olha como a coisa vai desenrolando na medida que a gente vai trocando ideia aqui. Tudo isso, ele está buscando uma coisa, o ego está buscando: um senso de pertencimento. Ele está buscando uma identidade. E é isso que as cartas não te dão. Claro, porque isso ela não vende. Porque, claro... As cartas nunca vão virar um curso para vender, não. Porque ela não te oferece adesão. Ela te oferece liberdade. Descoberta, de você descobrir quem você é, para além de todas essas máscaras de identificação. Veja, tudo que o ego conhece, tudo que gera identidade para ele, pertencimento, está tranquilo. Essa é a prisão mental dele, emocional. Eu falo dele, mas não é uma entidade. E aí há um processo nessa desconstrução desse personagem, de tantos personagens, né, Oswaldo? De tantos personagens. E isso é pouco, hein? Se você olhar lá, 2 anos atrás, Oswaldo, lembra 2 anos atrás? Quanta coisa você enxergou de lá para cá? E tem isso das pessoas também, se a pessoa tem dinheiro, então, se é um comércio, se é um restaurante, vão cobrar muito mais do que vale aquele produto, só porque a pessoa tem dinheiro. Uma coisa que está errada, porque ter dinheiro não significa que a gente tenha que pagar muito mais o valor de um produto só porque a gente tem dinheiro. Não, mas veja,
Mas é que aí é um processo é um processo da condição humana financeiro. Veja, quando ela coloca um preço mais caro numa determinada coisa, ela não está vendendo porque o cara tem dinheiro e pode pagar. Ela está vendendo porque tem demanda. Entende? É diferente. Claro, claro. A pessoa pode perceber que ela é uma coisa, mas não é uma coisa, é outra. Tem demanda, ela vai acontecer. Eu trabalho há 20 anos no mercado de imóvel, é a mesma coisa. Quanto mais tem pessoas dispostas a pagar, mais tem pessoas subindo o preço. Isso não acaba nunca. Claro, mas é o que a gente estava falando, né? Que não é o valor da vida não está nos bens materiais, senão está nos valores humanos que a pessoa tem. E depois, tá bom ter dinheiro, o dinheiro é maravilhoso, o que a gente está discutindo aqui é justamente isso, que o dinheiro é bom e que a gente tem que aceitar para ser financeiramente, né, ter uma condição de vida abundante, que abundante quer dizer não só ter dinheiro, também é ter saúde, né, família, amizades, assim, um entorno saudável. Não, mas trata só do dinheiro. A abundância talvez é não sentir medo. Talvez é não sentir medo. Eu coloquei aqui para a gente trazer para a prática, para a gente só não ficar nas palavras, né? A prática não é gerar dinheiro, é desativar o tempo real e o reflexo interno que associa. Segurança, acúmulo, dignidade, esforço, espiritualidade, limitação. Você vê que são palavras que elas estão vinculadas no nosso consciente, no nosso subconsciente. Sempre que surgir a pergunta, se não for suficiente, você não precisa mais responder com fé. Você responde com lucidez. Essa pergunta, ela pertence ao aprendizado? Eu não habito mais esse sistema. Isso não cria dinheiro. Cria coerência interna. E a coerência é o verdadeiro ponto de entrada da abundância. Eu tenho que ressignificar a ideia de dinheiro. Não é isso. Não é isso. Mas de que ponto que eu estou vendo isso? Qual é o meu estado interno que está vendo isso? A ressignificação não é da compreensão, mas é da minha vibração, entende? E é um tema, assim, que ele circula entre as famílias, porque dentro da própria família você tem diversas vibrações. Claro, Né? diversas vibrações. Eu até falei no último 15 dias, a minha esposa, aconteceu uma situação com ela está trabalhando menos. Foi uma dádiva de Deus para nossa família ela trabalhar menos. E ela estava desesperada, assim, não desesperada, mas ansiosa, assim. E eu falei, você viu como você ficou mais calma depois que você começou a trabalhar menos? Dela, nem ela não sabia direito o que estava acontecendo. Mas eu preciso mais. Daí eu falei, por quê? Mas mais é melhor? Eu falei para ela. E a pergunta ficou nela. Eu não queria que ela respondesse. Mais é melhor? É uma coisa que a nossa sociedade se confundiu, né? E se mais for bom, tá tudo bem. Não tem problema nenhum também. Mas a gente tem que sentir o quanto que aquilo é bom para mim, é suficiente. A abundância é isso, né? É mais que o suficiente. Ok.
E aí eu fecho aqui com uma pergunta que fica para cada um de nós. Hoje isso aqui era um tema que eu particularmente precisava enfrentar na minha vida. Eu já venho enfrentando, mas eu queria sintetizar ele de alguma maneira para ficar para quem ressoar, né? O que em mim ainda precisa da escassez para se sentir correto, bom ou espiritual? Porque cada aspecto está ensinando para a gente algo. Uhum. Ele fala também, o Cristo, dessa parte, não é? Que a gente quer ser bom, mas querer ser bom não é ser bom. Ele faz essa diferença, né? Eu acho que é na carta 8 também, que ele aborda esse tema aí. Ele diz: você quer ser bom, mas ser bom, querer ser bom não é ser bom. E geralmente a gente faz errado isso aí. Veja que às vezes, muitas vezes a gente quer, né? Mas será que a gente está disponível? A gente quer ser bom, ser uma pessoa boa, só que tem aí um foco, a gente foca numa coisa errada, não é? Porque ser bom não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Perfeito. Não é? A gente tem que dizer que não, e isso pode incomodar. Sim. E a gente tem que aceitar que essa pessoa vai se incomodar. Eu vou dizer que não, ela vai se incomodar, mas eu não posso ficar me sentindo mal, digo que sim, mas eu não quero. Não estou bem, não estou confortável com isso. Geralmente, todos, vocês também, com segurança, têm que ter percebido de pessoas do entorno, não é? Porque eu não queria, mas tá, como é que eu vou dizer para a pessoa? Ela não vai entender, ela vai... O problema é dela. Tá? O problema é dela. A gente tem que aceitar isso aí, fica as pessoas... A maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Eu fiz, porque se eu digo que não, vou ter um problema. Então, eu fiz, eu fui, eu dei, eu emprestei meu cartão, mas não veio me trazer o dinheiro para pagar. Mas se eu não dou, também eu não empresto o cartão, aí Qual o problema? Problema algum. As famílias, não é? Bem comum. Eu escuto esse tipo Você nota que a espiritualidade verdadeira, nem podia chamar desse nome, mas assim, na medida que você vai se conhecendo, que essa mente vai se silenciando, você começa a ver como fica fácil ser autêntico. A autenticidade, ela já está lá, ela só começa a transbordar, né? E não há uma preocupação do que o outro vai pensar. É uma liberdade, sabe? Ser autêntico. Porque você vai sendo cada vez mais autêntico. Não quer dizer que você está passando por cima do outro, nada disso, mas você é do jeito que é. Mas você já não depende mais do olhar dele. Você não depende mais da aceitação alheia. Entende? Porque você vive antes de um campo. Você vive num campo anterior a esse. Claro, as pessoas acham que elas precisam se mostrar para ela existir. O senso de existência, ele é incrível, porque é uma percepção de ser, né? Eu sou. O próprio Cristo fala isso. Ele chama de eu original, né? É algo que está antes de tudo. E ele é sereno, ele é calmo. É uma sensação de estar sozinho, solitário, mas sempre em solitude. Vocês já não se viram caminhando sozinho? Não tem ninguém, cara. Mas você está pleno. Você não está carente de nada.
A autenticidade vem desse campo. Uhum. Todo o resto é a nossa consciência humana transacionando com o externo. Tudo é transação. Tudo é, para essa mente superficial, é transação. Não há transação nesse eu original. Uhum. Fala aí, pessoal. Era o que eu queria compartilhar com a Muito gente bom, aqui. muito bom. E ainda o tema do dinheiro também tem a ver com as famílias, os ancestrais da nossa família. Quando a gente vem de famílias que têm passado muito sacrifício para conseguir dinheiro, também a gente tem que se dar essa permissão. Esse é o aprendizado. É o aprendizado que deve ser desaprendido. Entende? O pai que está na mesma... Veja, é história, gente. Todos nós somos feitos de histórias. Esses impulsos, eles vão criando uma narrativa diária e vai criando uma persona, vai criando um reflexo no espelho, mas você não é isso. Isso é uma somatória, né, de hábitos, de coisas que foram se sobrepondo, né, uma em cima da outra, entra o espaço cultural. Mas eu não gosto de trazer isso nele, sabe por quê? Porque um conhecimento dessa envergadura, a meditação, ele vira página disso. Acabou. Quando você desaprende, tem várias partes das cartas que ele fala assim, ele fala quando ele saiu do deserto, né? E depois ele alonga que determinadas situações, quando ele via com esse ver maior, ele falava, eu compreendi intelectualmente, senti emocionalmente, e os mitos, por exemplo, quando ele fala dos mitos, aquilo ficou para trás. O que a cultura vigente da época dele achava que era Deus, para ele soou como loucura. E ele viu, ele falou, isso aqui é loucura. E o que você faz? Vira página. Claro. Então, todos esses aspectos, o de escassez é a mesma coisa. Vira página, acabou. Uhum. E toda vez que vier essa historinha, eu levo ao pai. E está resolvido. Vai ter outras? Que bom, vai ter outras. Ele fala, toda vez que vocês sentirem esse impulso, agradeçam, porque vocês estão crescendo, né? E quem enxerga? Quem enxerga é sempre a consciência. O ego nunca enxerga o próprio impulso. Ele travesta, ele refina, ele oculta, ele varre para debaixo do tapete. É um tema amplo. Dá para outra conversa. Que é só um ponto de denúncia, né? Dá para continuar com esse tema aí do dinheiro, que é bem profundo isso aí. Novamente, por que as cartas não vendem? Porque ela é um processo de fricção sem parar. Sem parar, sem parar, Claro. sem parar. A fricção da minha consciência com a tua, da tua com você mesmo, da tua com os teus relacionamentos. A fricção não para, não para. Tem uma parte ali, Oswaldo, que fala no caminho do amor, ele fala, eu acho maravilhoso isso, porque é a mesma coisa que eu percebo. Não há tempo ósseo, no sentido de não há lacuna, não há brechas. Quando você achar que você ficou 5 minutos, que assim seja, que não aconteceu nada, é ilusão tua. Não para. Constante. Gente, eu vou ficando por aqui. Boa noite. Cida, obrigado. Até Valeu. a próxima.
Foi maravilhoso, amo demais. Tá alegre? Tá bom de te ver, você tá Tem alegre. muito. Eu gostaria de ficar até meia-noite, mas amanhã tem que acordar às 5. Tá bom, teu semblante tá alegre. Parabéns. Obrigada, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Tida. Vou passar a bola para vocês aí. Fala um pouquinho, Celina. Tá aí? Cadê a Celina? Celina. Celina dormiu. Às vezes ela dorme. Ela está gente- ela tá na consciência transcendente. Sim. Né, Celina? Você está na consciência transcendente, né, Celina? Celina. Não, estou cuidando do meu pai. Desculpa. Tá. Mas deu para acompanhar aí? Sim, sim. Tá bom. Então é isso, Tibério. Não tem seriedade aqui. A seriedade é do ego. Aqui a gente procura... Descontrair. Não precisamos da aceitação de ninguém. Mas foi um tema Né? maravilhoso isso aí, viu? Foi muito bom. Foi muito bom. Para mim, Foi proveitoso. Gostei muito do bate-papo. Eu vou passar esse material aqui, ó, depois. Nossa, eu vou publicar esse vídeo e daí eu vou pôr esse material junto aqui, ó. Ah, tá. Que é o ótimo. resumão, né? Ah, Eu fiz ótimo. ó, resumo. ele abre bem direitinho, tanto no PC quanto no... E aí a última pergunta que eu fiz é essa aqui, ó. O que eu em mim gostei. ainda precisa da escassez para se sentir correto ou espiritual. Aham. Bueníssimo. Zero medo, zero vigilância, 100% inteireza. Tranquilo. Para mim foi muito bom, Paulo, porque Bom. bateu muito com as coisas que ultimamente eu estou passando, assim. Aí eu fiquei... É uma coisa muito comum, né? Assim, Chegou na medida, é um assunto, é um tema muito distorcido pela mente humana. Né? Muito distorcido. Muito. São séculos, né, de religião, de Isso. opressão, né? É complicado. Exatamente. Gostei muito. Eu quero aquelas frases, vem tudinho, né? Que eu gostei daquelas... Vai. Depois. Gostei muito daquilo. Para eu rever. Legal. Nivaldo, beleza? Boa noite a todos, gratidão. Boa noite, Nivaldo. Mandei fazer meu visto lá, Nivaldo. Vou fazer a entrevista em março e abril. Vou para São Paulo daí. Bom demais. Beleza? Tô só esperando. Eu sei. Você já tá com o visto, né? Uhum. Então tá bom. E Gratidão. foi bom quanto durou. E eu vou ali também para dar uma meditada com a família. Isso. Beleza, Oswaldo. Ó, hoje eu arranjei Foi um prazer, viu, Tibério, te conhecer. Celina, foi bom te rever. A Neida, a Defatimo, o Rafael, Solange e o próprio Paulo, né? Foi muito bom. O Nivaldo também, que saiu aí. Foi bom revê-los. Oswaldo, um dos meus sonhos que eu tenho é construir um lugar japonês, né? Olha aqui, arranjei um tema aqui. Já está construído aqui no imaginário, no artificial. Então tá. Bom. Um abraço, gente. Valeu. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Rafa.